receber alimento da parte do Senhor. Amém? Bom, querido, como foi falado aqui, né, o pedido de oração para a vida do Cristo, também, família. A gente tem aqui tantos pedidos de orações, né, que fazem parte, como a gente falou aqui do André, né, Luiz André, que é meu sobrinho, e a gente falou essa semana, conversamos, né, rapidinho por telefone, por mensagem, né, internado, né, e ele falou algo muito tremendo, e agradecendo também, né, ele falou assim, tinha um médico que disse que, né, vou te compartilhar aqui na quinta-feira, que disse que meus rins estavam torrados, né, tipo assim, ia passar o resto da vida dele tendo que fazer hemodiálise ou entrar na fila para um transplante de rim, sendo que ele falou esse mesmo médico, ele teve aqui, disse que é só fazer algumas sessões de hemodiálise e daqui a pouco, né, ele volta ao normal. E sabe, queridos, a gente vê o quanto é importante a gente estar orando e a gente continuar clamando a Deus. A gente vai falar um pouquinho aqui, vamos compartilhar da palavra. A gente está vivendo um tempo que muito está assustando o comportamento da igreja, principalmente aqui no Brasil, né? Em outros países também está assim, com algumas dificuldades. Vou dizer para os irmãos uma verdade: aonde você pega o Evangelho e põe ele, né, ali com várias normas, ali, tipo assim, leis para que ele possa ser protegido, eu vejo que, querido, ele vai desandando. Porque quando você vai para outros países que o Evangelho está proibido, as pessoas queimam, as pessoas servem a Deus, queimam de amor e servem a Deus com muita graça, com muita alegria, ainda que lá seja tão proibido. Mas aonde a gente tem visto, principalmente na nossa nação, muito acordos políticos no meio das igrejas evangélicas, a gente vê que parece que está se tornando algo muito comum, a igreja desapercebendo dos tempos que nós estamos passando. A gente tem visto isso enquanto o inferno tem se armado contra as vidas das crianças, né? Isso é todo dia. O inferno sabe que ele está investindo pesado. Porque ele sabe que o Márcio aqui com 46 anos, ele não vai mudar mais a mentalidade. Então eles começam agora, daqui para frente, a mudando a mentalidade das crianças. Então a gente vai vendo um monte de coisas acontecendo e a gente está achando que isso é normal, está achando que isso faz parte. Não, querido, nós como igreja temos que ter uma postura e continuar tão firme dentro da palavra. Amém? Eu sei que você veio aqui, pastor, mas eu vim aqui para receber de Deus, mas muita oração a gente precisa, principalmente nesses dias. E o Senhor, como foi falado aqui, né, no início, o Senhor vai pegar, seja aquele querido que seja ele escolhido, seja ele chamado, seja quem for, aquele que teve a oportunidade. Deus está dando oportunidade nesse tempo chamado hoje, você sabia? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais oportunidade não, querido. Vai acabar a graça de Deus, acabou. Então, a gente tem observado o quanto tem sido tão importante a gente voltar, sabe, querido, para dentro daquilo que o Senhor sempre disse que é para a gente estarmos ali tão simples, vivendo a palavra com fé, amém? Porque ele fala assim, porventura, quando o Filho do Homem retornar, porventura, quando Jesus voltar à terra, ele encontrará fé na terra, porventura, porque ele sabe que nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito se acostumando no ter. Hoje é o poder do ter, né? Da situação do ter. Eu só tenho, está tranquilo, o Evangelho vai ser só um passatempo, mas as coisas vão ficar feias, querido, e não vai demorar muito não, tá bom? Vamos compartilhar a palavra. Talvez as pessoas estão botando medo, não, querido, uma verdade que está acontecendo diante dos nossos olhos. Capítulo 5 de Romanos. Amém? Capítulo 5, você possa estar encontrando aí, Romanos. Aos Romanos, capítulo 5, o verso de número 3. Romanos, capítulo 5, verso 3. Glória a Deus. Ao Senhor toda honra, ao Senhor glórias, né? Então, você achou aí, querido? Vamos ler, ele diz assim, e não somente isto, mas também
ele diz que nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela faz o quê? Produz. A tribulação, ela faz o quê? Ela produz. Ele vai dizer assim mesmo, perseverança. E ele fala assim para nós, e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. Ele diz da perseverança, da experiência, e a experiência, esperança. Amém? Amém. Você pode fechar os seus olhos só por um segundo. Glória a Deus. O texto ele fala de verdades do nosso tempo, e algumas vezes a gente, quando lemos esse texto, a gente passa às vezes até muito rápido por ele, porque ele vai nos falar de tribulações, e em alguns momentos da nossa história de vida, a gente já falamos isso, né? Que tanta tribulação, que tribulação é essa que eu estou passando? Mas se nós olharmos à luz daquilo que Paulo está dizendo para nós, ele diz que nós nem precisamos ir atrás da tribulação. Não, querido. Ele está mostrando para nós que ela já vem. Você vai dizer que é isso? Você está dizendo que você está falando que eu vou... ele diz isso mesmo. Porque se nós olharmos o texto, ele está mostrando para nós que a tribulação ela é para todo mundo, querido. Seja para crente e não crente. Para todo mundo. É uma verdade que está aqui. É como ele fala para nós: o sol nasce para o justo e para o injusto, né? A tribulação também, querido. Ela vem para todo mundo. E ele vai mostrando isso para nós, querido, que a tribulação, ela tem o quê? Ela tem para nós uma produção. É isso que Paulo está dizendo, amém? Ela tem uma produção. Por que a tribulação ela vem? Mas ela tem uma produção em nós. Talvez para alguns possam até dizer assim: não, eu não aceito. Não, querida, é a Bíblia sendo muito bem clara para nós. E a tribulação, ela tem sim, a Bíblia mostrando que tem uma produção importante na minha vida. Ainda que eu não queira passar por ela, mas ela uma hora vem. O profeta Isaías vai dizer: quando o quê? Quando passares pelo fogo, quando o quê? Passares pelas águas. Ele está dizendo assim: você não vai passar pelo fogo. Ele está dizendo assim: você não vai passar pelas águas. Não, hoje a gente está vendo o evangelho sendo pregado, que está assim dizendo que você não vai ter problema, que o tempo todo pensam na nossa vida que você vai romper, que você vai isso, que você vai aquilo. Não, se você olhar à luz da palavra, não é isso que ele está dizendo em hipótese alguma. Mas ele está dizendo que a tribulação, ela é um tempo também de produção na minha vida. Amém? Produção, querido. Então a tribulação, ela vem para todo mundo. Ela chega para todo mundo. Mas quando você começa a observar o texto, qual é a diferença? A diferença é quando nós olhamos para a palavra, é o que? É o que nós fazemos com a tribulação. É quando ela chega para nós. Porque o que Paulo vai começar dizendo nesse texto, no capítulo 5, é o que nós fazemos com ela. E se nós olharmos à luz da palavra, querido, quando ela chega, o que eu faço com ela? Eu vou crescer. Na tribulação eu faço o quê? Eu cresço. Amém? Mas a gente às vezes vê pessoas, sabe, querido, questionando, reclamando. Mas a Bíblia diz, querido, que eu cresço. Na tribulação eu vou romper. Está dizendo que na tribulação eu vou o quê? Eu vou produzir. Produzir. É o que ele está dizendo. Ele fala, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias ou na própria tribulação. Ele quer dizer, Márcio, você está passando por tribulação, mas se glorie na própria tribulação. Pode ser estranho, porque tribulação para nós, o que representa é aborrecimento, situações aborrecidas, né? Se você for olhar lá no dicionário, ele vai dizer situação aborrecida. Ele vai falar de um tempo, querido, desagradável. Ninguém quer passar por um tempo de aborrecimento, a gente não quer passar por um momento desagradável, nós não queremos. Nós não queremos viver isso.
Mas ele está dizendo para nós que a tribulação, ela traz aflição. Nós não queremos aflição. Mas hoje isso está sendo entornado no meio da igreja, tipo assim, não, você não, pois você está com Cristo, você não vai passar por aflição, você não vai passar por um tormento, você não vai ter adversidade aonde? Ele está dizendo que quando ela chegar, quando a tribulação chega, ele está dizendo para nós que nesse tempo, querido, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela vai produzir algo na minha vida, amém? Produz, querido. Está dizendo que a tribulação, ela produz perseverança. Então ela tem, para nós, sim, a Bíblia está mostrando que dá para se fazer com a tribulação. Quando ela chega, o que eu faço? Eu vou romper. O que eu faço? Ele está dizendo, olha, mas você cresce. Porque como nós observamos, as pessoas, elas passam, sabe, querido, por ciclos e ciclos. Se nós observarmos do tempo que nós estamos vivendo, ciclos e ciclos, queridos, de tribulações. Se nós começarmos a reparar, a gente vai observar algumas áreas da nossa vida, ou um pouco para trás, ou chamado hoje. Se eu disser para você que eu não passei já, passei por muitas tribulações. Sabe, que se disser que a minha casa nunca passou por tribulações, nós estamos mentindo, já. Mas se nós olharmos também, Paulo está dizendo, olha, e ninguém vai garantir, que você não vá passar por tribulação. Mas ele está dizendo, mas quando ela chegar, vai ser um tempo, Márcio, que você vai poder crescer. E o que eu aprendo, à luz da palavra, é que eu posso fazer o quê? É diminuir, é sair desse ciclo. Porque você observou, tem gente que ela está andando, daqui a pouco cai de novo numa tribulação e passa algum tempinho de novo a mesma história, outro tempinho de novo a mesma história, e parece que é esse ciclo que não diminui. Mas à luz da palavra, ele está dizendo que eu posso também, querido, sabe, diminuir. Como? Quando eu trago os princípios da palavra de Deus para a minha vida. É quando eu vivo os princípios da palavra. E quando você vive os princípios da palavra de Deus, querido, é você se preservar. E a Bíblia vai mostrando isso para nós. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, os pastores pregam sobre a oferta e dizem o que é o dinheiro do povo. Não, querido, isso é um princípio na minha vida, à luz da palavra. Até porque você não é nem obrigado a fazer nada disso. Ele vai dizer, mas é o princípio da minha verdade. Porque ele dá semente ao que? Semeia. Esse é o princípio das minhas finanças. Ele vai dar semente para quem está o quê? Semeando. Ele fala, você não come. É o princípio. Não come a semente. Então, a Bíblia vai mostrar para nós, em tantas outras áreas da nossa vida, a verdade, quando nós colocamos em prática, querido. Quando nós trazemos a prática, eu digo para você que uma boa parte das tribulações que passamos, ela diminui. Amém? Amém. Mas talvez você sentado aí a gente pegando uma carona, quando Paulo vai falar, para que a nossa mente seja renovada, porque a mente, querido, de combate é muito grande, principalmente nesses dias, onde todo mundo sabe tudo, onde todo mundo tem resposta para tudo, onde todo mundo hoje virou expert e tem uma resposta pronta. Mas é o combate, é um combate tão grande quando a palavra chega. E ela, sabe, querido, não permite. Aí o que nós vamos observar é que não consegue desatar a vida, não consegue ir para frente, querido, por conta de quê? De uma mente de combate que é tão grande. Quando fala assim, o pastor disse, meu querido, foi o pastor que disse. Não, está na Bíblia, está na palavra. Só que quando a gente não quer assumir isso, o Senhor
é que diz: assim diz o Senhor. E aí a gente vai, o pastor que diz para poder fugir de uma responsabilidade, porque o combate da mente. Mas quando Paulo ele vai dizer assim: olha, mas para de teimosia. E muitas vezes nós somos o que? Teimosos. Aí passa por tribulação. Aí, querido, sabe, é daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo, e assim por diante. Enquanto ele vai dizendo para nós: para. Começa a zerar isso na sua vida. Amém? Começa a zerar. É quando você olha para o casamento que precisa que alguém fique quieto, precisa que alguém lá se comporte, precisa que alguém, sabe, querido? E aí o Senhor diz que até numa casa onde alguém é convertido, do cônjuge e o outro não, ganha em silêncio. A palavra é muito bem clara. Então, queridos, aqui em Romanos, no capítulo 5, como nós estamos lendo, ele vai falar aqui no verso 1: justificados, amém? Pois mediante a fé temos paz com Deus. Olha só, ele está dizendo no verso 1: justificados mediante a fé. E no Antigo Testamento, quando nós começamos a buscar profundo na palavra, antes de Jesus morrer, a gente vai aprendendo, está lá em Salmos, daqui a pouquinho você pode até abrir lá, Salmos capítulo 15, antes de Jesus morrer por nós, quando as pessoas, elas estavam, ali em Israel, vamos dizer assim, Israel estava vivendo em festa, entrando pelas portas de Jerusalém. A Bíblia vai falar para nós que tem um caminho, né? Onde eles passavam, que é o caminho da porta da justiça. Estavam em festividade. Aí eles estão indo para Jerusalém. A gente vai olhar para a palavra, a gente vai ver, né, festas de Pentecostes e todas as outras festas acontecendo. E uma dessas, quando eles estão indo, aqueles que iam para se apresentar ali, muitas das vezes eles tinham que passar pela porta que eles chamavam do caminho da justiça. Que a Bíblia diz que eles eram o quê? Submetidos a um exame pelos sacerdotes. O sacerdote ia examinar aquilo. Muitas vezes eles levavam ofertas, muitas vezes eles se apresentavam naquele ambiente. Aí eles faziam o quê? Eles examinavam as pessoas. Aí aqui em Salmos, para a gente ler aqui, Salmos capítulo 15, e que exame era esse que eles faziam? Ele diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Salmos capítulo 15. Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Ele está dizendo que quem vai morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça de coração, fala a verdade, que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Porque ele está dizendo que o sacerdote, ele nesse caminho da porta da justiça, ele examinava. E aí, querido, esses exames que ele está dizendo para nós: ô Márcio, você precisa se enquadrar nesse aspecto aqui, porque senão você vai só passar tempo na igreja, Márcio. Você vai passar só, sabe, a sua vida aqui dentro, mas se tu está nessa prática. E ele diz assim: nem lança injúria contra o seu vizinho, que os seus olhos têm por desprezível. Ele diz: ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Tem que eles fazem isso aqui, né? Ele empresta e se você for examinar a Bíblia, que eles é muito tremendo. Cara, eu te empresto, mas você tem que me pagar 10%, 20%, 15%, sei lá quantos por cento. Deu ruim, querido. Pastor, mas eu vou emprestar, não vou ganhar nada? Ou diz que você não quer emprestar? É mais fácil. Porque até então você não é, né, nenhuma agência como que diz aqui, você nenhuma loja que empresta, né, como a gente tem aqui na cidade.
que é credenciada. Mas ele está dizendo que o que faz isso, que empresta com usura, né? Que pôs a pressão depois em cima. Mas eu emprestei, isso também está na Bíblia. E fulano não me pagou, o que eu faço? Cobra não. A Bíblia está dizendo que no grande dia, aquele que pegou e não te devolveu vai prestar conta, não é com você, com Deus amparado. Então, querido, se tu pegou alguma coisa prestada, resolva essa parada logo, porque mentira, o negócio vai dar ruim. Isso está na Bíblia. Tem gente que fala assim, você é bobo. Bobo o quê, querido? Não esquenta a cabeça não. Olha, vida segue, Deus está abençoando. Deus tem me dado, Deus está honrando. Não, mas você tem que ir lá e fazer acontecer. Ih, faz isso não. É como aquela história assim, que quem bate esquece, né? É quem apanha. Então é assim, quem pegou não esquece não. Mas só que no grande dia, a Bíblia diz que ainda, eu vi uma palavra muito tremenda, ainda que ninguém queira se prostrar, porque hoje a gente está vivendo esse tempo que se prostrar diante do Senhor é uma loucura, mas Deus vai quebrar a rótula do joelho e a pessoa querendo não, vai ter que se ajoelhar e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Você vai ajoelhar, não, quebra a rótula do teu joelho, tu vai ter que cair de joelho, pronto. Então, a gente vai olhando para a palavra e vai dizendo aqui qual o caminho da justiça. Aí o sacerdote ficava lá, e aqui ele está dizendo, mas ele vai dizer se nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não, ele diz o quê? Que não o quê? Que não será o quê? Jamais abalado. Então o que? Eu consigo diminuir a tribulação na minha vida quando eu vivo a palavra de Deus. Eu consigo viver dias, querido, onde de fato eu estou colocando a palavra de Deus em prática na minha vida. Não é um combate, sabe, que eu fico rejeitando, sabe, querido, anulando a palavra. Mas quando eu a pratico, é o que a Bíblia está mostrando para nós, é o que o Salmo está dizendo para nós. Então eu preciso me enquadrar. É o que ele está mostrando para nós nessa oportunidade. Então, querido, eu vou dizer para você, em nome de Jesus, ali na porta não tem um sacerdote para poder vistoriar ninguém, nem analisar ninguém. Amém? Os irmãos que ficam ali, eles não estão ali, querido, sabe, para impedir de você entrar na igreja. Mas eu digo para você, por conta de você estar neste lugar, a graça de Deus está sobre a tua vida. Amém? Então, eu digo para você nesta hora, em nome de Jesus, é Cristo que te perdoa. Eu tenho essa oportunidade nesta noite, porque é Cristo que me perdoa. Porque você falar aqui que nenhum de nós passamos ou não passamos, ou vamos passar, talvez você está passando, mas tem algumas que nós vivemos, é porque alguém da nossa casa que ele fez a escolha errada. É verdade. É como o pecado que espirra, né? Espirra nos outros. E muitas casas, querido, estão vendo tribulações, por quê? Porque quem mora na mesma casa do outro que fez a escolha errada, está passando. Vou falar, dentro de um casamento, um gasta mais do que o outro, aí chega as dívidas, quem gastou foi o outro. Mas você está junto, você não fez a dívida, mas não é uma tribulação também? Você não fez, foi o outro que fez. Aí começa aqui, aí começam as guerras, por uma escolha errada. A gente podia pegar isso aqui e investir, como a gente brincava, a colar, porque a vida passa rápido demais. Lembra que nós falamos aqui que tem oportunidades na vida, querido, que ela vai vir uma vez só. E tem gente que brinca com as oportunidades. Tem gente que fica, sabe, vai vir de novo, vai vir de novo, vai vir de novo. Ah, meu querido, um dia quando eu estava lá, garoto, a minha tia falou assim para mim, sentado na varanda: meu filho, quando você tiver a oportunidade de comprar um terreno, compra. E aí, um dia a oportunidade bateu na minha porta. Não tinha muito, mas a pessoa me fez a proposta assim: olha, me dá isso daí e me dá todo o seu salário do mês. Eu era um garoto. Todo mês, durante tantos meses. Eu falei: vou ficar com nada.
E ele falou: se o senhor não pegar, eu vou vender para outro. Era oportunidade. Eu fiquei durante meses, queridos. Eu não podia comprar um drops de Bala House. Aí na época o Novo Som vinha muito na região, né? Vinha aqui em Cabo Frio. O Novo Som vai estar lá em tal lugar, vamos. E aí o pessoal querendo ir, os amigos da igreja, os colegas, vamos. E eu não podia ir. Vamos. Eu falei: não vou não. Mas por quê? Dinheiro não dá. Mas você trabalha. Não, mas é porque eu entrei num propósito, numa oportunidade que bateu na porta. Aí um belo dia, o meu irmão, né, que é pastor, ele pegou a programação toda, o som estava vindo de novo na cidade, e aí ele me chamou assim: Márcio, vamos fazer comigo as propagandas? Eu falei: faço. Aí eu ganhei um ingresso. Né? Então, sabe, querido, as oportunidades. E quando nós olhamos para a palavra, o que nós estamos vendo é nesses dias, muitas vezes a gente descartando. A tribulação, ela vai fazer a gente fazer o quê? Crescer. Faz com que eu cresça. Mas ele mostra que, querido, há pessoas que nesse ambiente fizeram escolha errada. A tribulação veio porque fez uma escolha errada. E quando eu tive a oportunidade de ser, eu sou um rapaz, um garoto, eu posso tocar minha vida, lá na frente eu vou ter outra oportunidade, compro lá na frente, lá para lá. Mas não, porque eu falei assim: um dia eu vou ficar cansado no corpo físico, e eu não vou ter a mesma disponibilidade, a mesma força, a mesma porta aberta hoje. Então eu não posso perder. Se vier outra, amém, mas essa eu não posso perder. E foi isso, querido. E talvez muitos de nós vivemos algumas tribulações porque fizemos escolhas erradas. Ou dentro de uma casa hoje está vivendo tribulação porque alguém fez escolha errada. Essa é a verdade. Não é isso que ele está passando com a peneira, não, querido, mas é real. Aí quando eu paguei e tal, comecei o meu sonho de construir, um belo dia eu conheci a Edicneia, que estava na mesma, ela chegou na igreja que eu estava. Aí, sabe qual foi a deixa? Não vou falar o nome não, mas alguém da casa dela falou assim: você pode, né, namorar minha irmã, você pode casar com a minha irmã, você tem um terreno. Eu falei: se fosse esse terreno, então eu não estava avaliado, né, e nem liberado para namorar com ela e casar. Então assim, eu ia me envolver numa grande tribulação. Mas só que, querido, olhando à luz da palavra, né, deixando essa parte, quando a gente observa, o que a gente vê é que quando eu faço a escolha errada, sim, prejuízos. E aí o texto ele está mostrando para nós: olha, na tribulação você aprende, você começa, sim, você tem um tempo de gloriar nesse tempo de tribulação. Mas há pessoas que ela atrai, há pessoas que atraem tribulação até para dentro de casa. E eu sou de uma época que o nosso líder ele falava assim mesmo: a nossa casa, ele falava que tinha que ser um pedacinho do céu. Eu digo hoje, querido, que não tem que ser um pedacinho do céu, mas tem que ser a extensão do céu, a continuidade do céu. Então às vezes nós atraímos tribulações, aí a gente vai arrumar quem? O diabo é o culpado por esse negócio. Não. A Bíblia diz que Deus não vai ter o culpado por inocente. Então não adianta a gente transferir para alguém. Quando a gente olha para Adão e Eva, a gente vai observar a luz da palavra que a tribulação dos dois começou por conta de alguém fazer a escolha errada. E nessa escolha errada, pagaram o preço.
Então, quando você olha para dentro da palavra, a gente vai observando que nós mesmos, em muitas situações, provocamos tribulações, querido. Quantas igrejas, querido, que pastores estão querendo desistir, porque não aguentam mais a tribulação. Mas foi ele que provocou, foi ele que trouxe, não. Aí a gente vai olhando para dentro da palavra, a gente vai observando quantas, sabe, queridos, situações nós provocamos no nosso corpo físico. Ah, foi Deus que colocou. Não fomos nós. Uma boa parte dos nossos problemas que está no corpo, fomos nós que provocamos. Uma grande parte dos problemas no casamento, não é que Deus disse assim, não, eu vou perturbar o teu casamento. Não, querido. Fomos nós que provocamos. E quando nós começamos a observar o que? Decisões erradas que tomamos. Decisões erradas. Por exemplo, lá na minha casa eu sei que se eu comer aquele hambúrguer que vem com um monte de bacon, querido, pronto. Às vezes eu como para agradar, né? Uma vez ou outra que a gente come também, mas eu não era nem para comer uma vez ou outra, porque eu como, querido, pronto. Quando está chapado de bacon, aquele que, né, os caras parecem que mergulha aquilo no óleo assim, e bota ali dentro, assim, só em sentir o cheiro já, né, já enjoa. Mas a gente come porque, né, como dizia um tempo atrás, come com os olhos. E come. Aí depois vem a conta. Depois vem a conta. Porque nós geramos os problemas para o nosso corpo. Aí quando você começa a olhar para a Bíblia, ela está mostrando para nós. Para. Ele está dizendo para nós, para. Temos que fazer o quê? Ajeitar tudo isso que está fora do lugar. Botar tudo de volta. Consertar, ajeitar. O que ele está mostrando para nós, temos que ajeitar, porque quando a tribulação chegar, você está firme, amém? Romanos capítulo 8, onde nós estamos pertinho aqui, 8 de Romanos, o verso, querido, Romanos 8, verso 31, é muito conhecido esse texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que diremos? Ele diz o que? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno inteiro e um monte de gente todo dia querendo atrapalhar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente sabe disso, querido. E aí ele vai mostrando para nós que a tribulação ela chega. E aí a gente pensa logo em desistir. Mas aí Romanos vai dizer, se Deus é por mim, ainda que haja um inferno inteiro contra mim, mas Deus é muito maior do que o inferno, amém? Então não dá para entender que quando algumas pessoas elas são assistidas pela tribulação, a primeira coisa que vem, às vezes a gente ouve um testemunho na casa, eu penso em desistir. Meu querido, pensa que eu vou dizer um negócio para você, a chapa vai esquentar, e não vai demorar muito não, tá, querido? Isso não está ameaçando ninguém não, até porque quando eu termino aqui a administração, eu nem faço apelo para ninguém se converter. Por isso que a gente não está dizendo, ameaçando para daqui a pouco fazer um apelo para você emocionalmente, com medo de aceitar Jesus. Não é nada disso. Mas a chapa vai esquentar. Pode começar a contar nos dedos. E aí quando você olha para a palavra, o Romano está dizendo assim, olha, se Deus, se. E aí eu digo para você, querido, desde que Deus é por nós, não interessa, amém? Não interessa, não importa quem seja contra nós. Você pensa o quê?
Há uma guerra todos os dias para um monte de pastores desistirem dos seus ministérios, porque é uma guerra espiritual o tempo todo. Não só uma guerra espiritual, mas também pessoas articulando todos os dias em vários ministérios. Sabe, querido, que parece que hoje o cara acha que é fácil. Ele não, muitos vêm com a intenção de que ele vai andar de carrão, de que a igreja vai ovacionar onde ele passar. E como a gente está vendo aí na internet, o cara desce de uma RAM, né? Uma picape gigante que vale muito dinheiro. Aí ele desce para a inauguração de uma igreja, o cara vai com lenço, né? E se agacha. Aí o cara olha na internet, ele vê aquilo no YouTube e ele diz assim: o que é ser pastor? Não, isso aí não é pastoreio não. Tem nada a ver com o reino de Deus esse negócio. Aí quando vem o tempo da tribulação, os caras fecham logo, correm. Mas quando a Bíblia diz para nós: olha, a tribulação vem, e já alguns pensam desistir, abandonar, fugir. Apesar de ser essa guerra espiritual, de ser uma batalha também física, porque todo dia tem alguém querendo atrapalhar, mas a Bíblia diz: olha, não importa quem seja contra você, o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer, se vier algum exército inimigo contra, deixa vir, amém? Porque quando a tribulação chegar, você, querido, que tem a palavra de Deus, sabe, que vive a palavra de Deus, que não tem uma mente, sabe, muitas das vezes essa mente que se atrapalha, mas que vive como o Senhor está dizendo, você aguenta quando ela chega. Você passa pela tribulação. É o que a Bíblia vai mostrar para nós, porque Deus está dizendo que nela eu cresço, amém? A gente está, querido, é o que eu estou falando aqui, para entrar assim num período que vai ser muito forte. Isso é uma verdade. A gente vai entrar num período que nós vamos estar vivendo um tempo onde muitos, se você começar a olhar para a palavra de Deus simples como ela está, como ela é, onde muito crente que está acostumado, né? O que eu vou falar aqui talvez às vezes não chega bem, mas os crentes acostumados a viver uma vida medíocre, sabe, a viver uma vida superficial, a viver uma vida como se a igreja fosse, sabe, um clube. Eu vou dizer para você, querido, vai passar aperto, vai, e não vai ser pouco não. Porque lembra do dia que quando faltou gás aqui na região, né, uns anos atrás aqui, não há muito tempo, as greves de caminhoneiro, falta de gás aqui, foi um desespero, gente ligando pro meu telefone, mandando mensagem: corre, compra um monte de arroz, compra um monte disso, compra um monte daquilo. Eu não vou comprar nada, vou comer o que tem, quando acabar de ficar sem. Eu vou comprar, sair com um louco, não, porque aqui na minha cidade está acabando os arroz da prateleira toda, está um corre, um alvoroço, corre, compra gás. Eu não vou pagar porque eu tinha, a gente doou, ficamos só com um, eu só tenho um, e eu não vou sair com um doido para comprar botija nenhuma, porque eu sou maluco. Tem lenha, tem a fogueira, na casa de magia é madeira, né, que eu trabalho com isso, então a churrasqueira está ali, faltando aí quase 3 dias para os caminhões voltarem a abastecer a cidade, o meu gás acaba. E aí, pastor, morreu de fome? Morri não, querido. E meu sarrafozinho que sobra lá no quintal, tudo guardadinho, vamos lá para a churrasqueira, colocamos, acendemos, comemos arroz feito no fogo a lenha, tomamos café feito no fogo a lenha. Falei, vou até fazer um fogo a lenha aqui em casa, e fiz, né? Então o que acontece? Muitos não vão suportar, porque a gente já bastou ver só uma ocasião da greve dos caminhoneiros lá naquele tempo, e o desespero total dos crentes desesperados. Mas vai chegar um tempo que nós, a igreja do Senhor, olhando a luz da palavra, nós vamos precisar ter dentro da gente convicção de verdade de quem é Deus e da palavra de Deus, querido, na nossa vida. Mas é convicção aqui dentro, amém? Porque senão, querido, não vai suportar. E nós estamos vivendo uma geração, querido, uma geração fragilizada.
Se você falar que eu estou mentindo, é só você parar para analisar. Fragilizada. Eu vejo os comentários, tem que falar isso aqui mesmo, tem muito profissional bom. Vê os médicos, você vai lá se consultar, você é fragilizado, o cara só quer o status, só quer o salário. Aí o cara, você chega e está com o quê? Estou com isso, estou com isso, estou com isso. O cara vai no livro, vai olhar no livro, porque ele só queria, né, o título dele, só queria sabe, querido, o salário, mas nada. Aí o cara vai consultar. O problema é que eu estou num livro. Não era aquela época que você sentava lá, o médico, só em você falar de conhecimento, de aplicação, de dedicação, quando ele entrou lá na faculdade, prescrevendo o seu remédio aqui, ó, e você, pronto, ficava anos e anos sem voltar no hospital. Agora parece, querido, que é tanta farmácia, é tanta farmácia, é tanta farmácia. A gente entra aqui na principal do nosso bairro ali, é aquele monte de farmácia. Aí você fica observando assim, por que isso? E quantos anos atrás, nós não tínhamos, a gente conhecia os farmacêuticos do nosso bairro, só tinha 2. Em Cabo Frio, desde São Cristóvão, tinha um, todo mundo conhece, a cidade toda, como fala dele, conhece ele, quer dizer, da galera, né, que Cabo Frio cresceu muito, não deixe de fora, mas todo mundo já sabia. Não, esse moço aí, o senhor Lourival, ia aparecer aí. Mas hoje não. Então o que a gente está vendo é o quê? Uma geração fragilizada. Na minha época, eu chegava lá na escola, minha mãe cortava o cabelo, deixava um tupete aqui, os meninos falavam assim, ih, chegou o galo da serra. De boa, querido, se isso é hoje, e pronto. Os meus amigos estavam tudo encrencados, os pais estavam lá, e chama dali, chama daqui, e acabou. Hoje você não pode brincar, hoje você não pode falar nada. E pronto, e hoje é o que nós estamos vendo. Uma geração fragilizada. Se no local de trabalho chegou tarde, o patrão dá uma bronca, você chegou atrasado, cheguei atrasado por isso. Não, mas você chegou atrasado, tudo acabou. E quer justificar, quer brigar, você chegou atrasado e ponto final. Se um padrão, eu tinha que ir todo dia, 5 da manhã, estar de pé, ou em pé, pegar o ônibus e ir para Araruama. E eu trabalhava, e tinha que sair cedo para chegar 8 horas, querido. 5 da manhã. E 8 horas eu tinha que estar antes das 8. Tipo assim, era 5 minutos para as 8. Porque se ele chegasse às 8 horas e pegasse a gente chegando junto com ele dava um sermão, uma bronca. E ninguém falava nada. No outro dia, querido, a gente tentava questionar e falar assim, mas porque eu vou hoje que atrasou? Pega o ônibus mais cedo. Quando chegar aqui 8 horas, eu quero encontrar vocês todos aqui. E às vezes ele chegava junto com ele, pronto, acabou. Ficava ruim. Então que ele tinha que chegar. E aí hoje, mas porque um monte de. E aí o cara hoje quer argumentar tudo. Não, querido, é o quê? Uma geração fragilizada. Eu estava um dia numa empresa, aí eu estou na parte perto da onde os funcionários entravam e iam para os armários colocar as suas coisas. Eu me lembro que chegou um funcionário atrasado. Aí um dos donos, veio, chamou o funcionário, vem cá, e ele já todo, para começar a trabalhar, vem cá, vamos ali. E eu estava perto. Querido, levou meia hora. Talvez hoje, nessa geração fragilizada, vai ser, eu não quero mais ficar aqui não. Porque assim, quando confronta, as pessoas logo, até na igreja, aí você está errado, eu vou para outro lugar, porque lá me recebe, lá vai pregar o que eu quero, lá vai fazer o que eu quero, e vai embora. A geração, querido, que, sabe, fragilizada. Aí você pensa que aquele funcionário
Saiu daquela empresa? Não, ele ficou muitos anos ainda. Meia hora. Ele saiu de lá e foi trabalhar, tocou o seu dia. Mas hoje não, hoje se chama, vou embora, eu quero pedir demissão. Então, querido, quando nós olhamos para a palavra, a igreja atual, ela não está pronta para a tribulação, você sabia? Pode escrever, a igreja atual não está pronta para a tribulação. Eu estou falando da tribulação que virá, sabe, querido? Por causa do anticristo, dos 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Não, eu estou falando, sabe por quê, querido? Porque o Brasil, você pode escrever isso. O Brasil e o mundo inteiro vai passar sim por um período muito duro antes da grande tribulação. Então não dá, querido, para a gente ficar vivendo esse tempo, sabe, de mimimi na igreja, mas é onde a palavra diz: eu tenho que estar pronto para esse grande dia, porque o que a gente está vendo no mundo sendo construído é uma geração fragilizada dentro da igreja, uma igreja fragilizada, enquanto, querido, a Bíblia diz que vai vir um período muito duro. Não vem com essa de dizer para mim, porque vai vir um grande avivamento. O avivamento vem quando nós somos apertados, quando eu volto para a palavra. Avivamento acontece quando eu me encaixo na palavra. O que é isso? É prática de Bíblia, querido, sabe? De vida, de exemplo. O Senhor está falando e eu estou vivendo, eu estou praticando. Mas não é essa bagunça que nós temos visto, aonde o número de divórcios cresce no meio cristão. O que é isso? Não está pronto não. Jesus viesse agora, o Brasil passando por um período tão duro, que não adianta a gente falar, né, que o Brasil vai crescer, o Brasil vai prosperar, o Brasil tem uma palavra rema. Meu querido, você acha que Deus está do céu dele dormindo, vendo essa bagunça toda acontecendo? Você acha que Deus está cochilando no seu trono de glória? O Senhor vai cobrar, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E quando esse período chegar, é que nós vamos observar ou não quem está aqui, firme, com a convicção cristã. É a convicção cristã. Não é, sabe, querido, falância, não. É uma convicção cristã. E a Bíblia vai mostrar, como ele está mostrando aqui, sabe, querido, eu não posso parar de verdade, de fazer o que eu estou fazendo por conta da tribulação, que talvez hoje esteja rodeando a minha casa, a minha vida, seja, sabe, querido, talvez aqui você vai dizer, pastor, mas nesses dias são os dias de tribulação, mas você não pode parar de buscar o Senhor, estar se envolvendo com Ele, amém? Porque quando chegar esses tempos ainda mais difíceis, o que vai te manter tão de pé, querido, é você continuar em Cristo e na palavra. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus nesta hora.